Olá, amigos. O anúncio feito pelo governador eleito José Ivo Sartori falando sobre o corte de 20% nas secretarias de Estado não será suficiente para reverter o quadro crescente da folha de pagamento do Rio Grande do Sul. Mas a atitude é um indicativo do óbvio. Não há dinheiro para absolutamente nada e, portanto, o tamanho da máquina precisa ser reduzido. Sartori terá pela frente o pagamento de aumentos salariais, impactando as finanças do Estado em função de aumentos concedidos por Tarso nos próximos 2 anos. Sinceramente, o meu desejo como contribuinte, como cidadão, é que o novo governo consiga tirar da cartola não um coelho, vários coelhos, na tentativa de solucionar os problemas financeiros do Estado. Se aprofundado o estudo daquilo que efetivamente funciona aqui no Estado, de estruturas que são verdadeiramente indispensáveis para o cidadão, para o contribuinte, quem sabe se a redução fosse de 50%, o Estado funcionasse um pouco melhor. As atividades meio se agigantaram, aquelas que o cidadão não percebe, áreas que efetivamente podem ser menor. O que o cidadão precisa é de mão de obra nos setores vitais para a melhoria da sua vida. Para citar apenas um exemplo, efetivo da Brigada Militar, que desde há muito tempo sofre com uma defasagem extraordinária. Mas quando falo de efetivo da Brigada Militar, e estou reduzindo apenas um exemplo, são policiais nas ruas, não nos gabinetes, não cedidos para outras áreas do Estado. Os 20% de redução compromissados por Sartori não resolvem, evidentemente que não resolvem, mas pelo menos indicam um rumo na sua gestão. É preciso ficar claro que são décadas de gestões discutíveis no nosso Estado e estes problemas não serão resolvidos em 4 anos. Serão necessárias diversas administrações focadas na melhoria da gestão para recuperar pelo menos parte da capacidade de investimento, que é o que o cidadão mais sente falta. Quem sabe possamos imaginar o início da reversão deste quadro, mas tenham sempre em mente o início. O estrago é muito grande, são décadas de condições discutíveis e não serão revertidas no curto prazo. De outra parte, quero lembrar que Getúlio Vargas criou a Petrobras, defendendo a ideia que um país que não administra seus recursos naturais não tem soberania. Criou a Eletrobras com visão semelhante e sempre pensando na soberania nacional. Criou o BNDES, a Vale do Rio Doce, e a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio era conhecido como o pai dos pobres, mas suas ações eram no sentido de gerar progresso e não simplesmente dar coisas às pessoas. Criou desenvolvimento e inovação. E veja que estamos falando dos anos 30 até meados da década de 50. Fico a indagar quem conseguiu inovar e ousar mais do que Vargas no nosso Brasil. O que fizeram com as empresas criadas por Vargas para garantir a soberania nacional? Não é preciso dizer que, naquele tempo, as atitudes nacionalistas de Vargas desagradaram empresas petrolíferas que atuavam no Brasil e, do mesmo modo, as de energia elétrica. Os tempos, é claro que são outros. Mas, por vezes, mesmo que eu não tenha vivido naquele tempo, fico com a esperança de que tenhamos governantes com tamanha desenvoltura para criar alternativas e não atrapalhar aquilo que está indo bem. Só para se ter uma ideia, no período Vargas, o café era o grande negócio no Brasil. O que ele fez com o setor? Abriu todas as outras possibilidades que acabei de referir, sem interferir em absolutamente nada na produção do café, que já sabia o que fazia. Quem sabe a nossa esperança de um governo que resolva os problemas que lhe dizem respeito e permita que aquelas áreas que já são autossuficientes, que têm conhecimento do próprio ofício, não sejam atrapalhadas. Por vezes, assistimos o governo atrapalhando os setores produtivos e não fazendo a sua parte. Um grande abraço, eu volto amanhã.